Aí, pessoal, estamos começando mais um Nenemcast, vida longa e próspera para todo mundo. E é o seguinte, o nosso bate-papo hoje continua sobre um assunto que vamos dizer assim, dos assuntos assim dos males do século XXI, que nós falamos de saúde mental. E eu tô com um convidado aqui, cara, um cara mais que especial. Eu comecei a seguir ele no Instagram, comecei a conhecer um pouco ele assim sobre esse assunto que ele trata dentro, né, da saúde mental, o psiquiatra que está aqui com a gente, que é o Dr. Munir. Dr. Munir, seja muito bem-vindo. Obrigado, viu? Boa noite, Adriano. Muito bem. Obrigado aqui de estar aqui hoje com vocês. Assim, tipo, o legal do podcast também é que a gente pode ficar mais tranquilo, trocar ideia, né, tal, naquela coisa jornalística de eu ficar entrevistando você, né, e tudo. E aí a minha câmera é essa, a sua câmera é aquela ali, né, vamos trocando ideia. E, pessoal, pedir pra vocês, cara, que a gente precisa aumentar o nosso número de seguidor, monetizar essa coisa toda. Então eu queria pedir para vocês curtir a nossa página do Instagram, curtir os comentários também, faça comentários, faça perguntas e também se você quiser acompanhar todos os nossos, coloca aí, acessa o sininho aí que a gente vai avisando vocês dos nossos programas, do nosso bate-papo aqui no podcast, valeu? Então siga a gente aí nas redes sociais, é o Nenemcast, tá? Tanto no Instagram quanto no YouTube também, certo? O Instagram do Munir está na descrição. E o Instagram do Dr. Munir está na descrição, que é @Dr. Munir, né? dr.munirjacob. Munir Jacob e tal, bonitinho, beleza? É isso aí. Bom, nosso assunto hoje é saúde mental, né? A gente vai conversar sobre esse assunto, mas antes de começar o assunto tal, eu te conheci, assim, pelas redes sociais, vi lá as suas lives, vi lá os bate-papos que você faz, as postagens e tudo, e aí, em cima disso, eu conheci o Dr. Munir. Não é? Né? E tudo. E aí eu quero saber, e aí, quem que é o Dr. Munir? Né? Que daí tem mais coisa do Dr. Munir que eu não conheço, né? E tudo mais. Tem história, né? Eu vim para Pouso Alegre, na verdade, eu me formei, né? Na verdade, assim, sou natural de Ubá, Minas Gerais. Ah, você é de Ubá, cara? Um chãozinho daqui. É um chãozinho, são 450 quilômetros, né? Uma cidade natural aí da Zona da Mata, mineira, cidade de Minas, Zona da Mata. Você já tá quase com o pezinho lá de lá, aqui, já. Né? E aí já tô em Pouso Alegre desde 2003. Em 2003 fui fazer um curso de pós-graduação em medicina do trabalho, que foi a minha primeira atuação como médico. E lá conheci um colega muito querido da cidade aqui, um médico que hoje, inclusive, é nosso deputado estadual. Ô, Dr. Paulo, um abraço pra você. Um abraço aí. Até vamos marcar o Dr. Paulo aí depois, tal, só pra fazer o comentário. E ele fez esse convite, que eu pudesse vir, né, cá para a cidade estava crescendo, enfim. Aí vim, bebi água do Mandu, como o pessoal diz. Conheci minha esposa em 2004, a Alessandra, que também é médica, e me formei e por aqui fui ficando. Entendi. E depois, em 2010, eu fui encontrar minha verdadeira vocação aí, fazer psiquiatria, que é o que eu amo, e estamos firme aí. Você já é cidadão ou não da cidade? Cidadão. Já é ter cidadão. Já, né? Só falta a chavinha depois, né? Então, mas aí é o seguinte, essa área, né, que a gente está falando de saúde mental. Ô, Bruno, obrigado, viu, cara? Valeu, meu. Hoje eu esqueci de trazer as águas com gás. Sempre eu trago água com gás, água normal, tudo, né? Mas é o seguinte, e essa coisa de mexer no Instagram? Entendeu? Porque assim, eu vi que você já tem uma habilidade ali, mas não foi, nem tudo são flores na vida, né? Ninguém começou do zero a mexer. E como é que você foi isso? Como é que foi essa... Faz tempo, não? Ou você começou devagarzinho? O Instagram, assim, para quem me conhece, sabe, assim, até do meu jeito, é uma pessoa muito reservada, eu ficava mais restrito ao consultório. Mas o que aconteceu? Um pouco antes da pandemia, eu já estava me sentindo um pouco angustiado de estar ali só naquela mesma atividade, porque eu só trabalho no meu consultório e redes sociais. Preciso fazer alguma coisa nova e tal. E surgiu essa vontade de fazer algo diferente que pudesse atingir mais pessoas. E eu falei, por que não começar pelas redes sociais, né? Aí comecei em fevereiro, quando foi em março, um mês depois, a pandemia estourou. Né? Estourou e eu falei assim, e com ela, os transtornos mentais junto. Eu falei, então agora é o momento de reunir o útil ao agradável e transformar esse projeto meu aí num grande trabalho social e também uma oportunidade de crescimento pessoal, né? Que é uma forma que eu encontrei de... Todos nós temos nossas limitações, nossos medos, né? Então a gente poder aperfeiçoar mais a fala, melhorar, ficar mais conhecido e ajudar pessoas. E a partir de então eu fui fazendo,
E hoje eu tenho apoio de uma empresa que me ajuda, né? Fica uma coisa mais profissional. Uhum. Porque assim, uma coisa é você lá, tá lá no consultório seu, atendendo o seu paciente, tudo, né? E a outra é você se expor, né, para uma câmera. Eu, como professor, por exemplo, eu vejo que muitos professores sentiram essa dificuldade da transição. Porque o professor se sente. Tem um professor que é altamente brincalhão, tudo. Dentro da sala de aula, ele é maravilhoso. Ele falou assim: quando ele foi para as câmeras. E começou, ele falou assim, ó, eu tinha um bloqueio disso, cara, porque não dava pra eu desenvolver, não era a mesma coisa. Tem uma trava, né? Exatamente, cara, e a gente viu como que a gente é limitado nisso, né? Então, assim, uma coisa que eu também comecei a mexer com rede social e foi destravando foi isso. Só que, assim, né, é erro e tentativa, né? Não, foi no erro, cara, você erra, alguém falou, ó, você fez isso, não devia ter feito. A gente mesmo, né, hoje quando eu assisto meus primeiros vídeos, eu tô praticamente engessado, né? Falar na câmera. Hoje é uma coisa bem... mais tranquilo, natural, mais né? natural. Se até o Will Smith errou... Rapaz, foi aquilo, cara, mas assim, você vê desde ontem, a hashtag no Twitter que tá assim, bombando, sabe assim, trend top one, assim, esse assunto, cara. Chris Rock, Will Smith. Pra você ter noção, teve membros da ONU discutindo sobre esse caso. Então, assim, olha que a repercussão, isso foi ontem, cara. Ontem já tá repercutindo a nível mundial, entendeu? Esse assunto e tal. Mas se o Will Smith erra, nós podemos errar também, né, Munir? Com certeza. Ali é uma situação difícil, porque até que aconteceu recentemente a questão do próprio mendigo, né? Também sim, outro viralizou e tudo. E a gente, como profissional de saúde mental, até é importante orientar nisso, né? Porque as pessoas, às vezes, elas não têm conhecimento que está por trás daquilo ali, né? Quer dizer, um sofrimento que a mulher do cara estava ali e o cara fazendo piada. Então, e virou motivo de chacota, né? Porque, inclusive, ela é a que mais está sofrendo com tudo isso, né? Porque as pessoas vêm na rua e sabem quem é ela e zombam dela, essa coisa toda, né? E às vezes a gente não sabe que transtorno ela tá passando ali, né? E nesse informação, caso. né? A gente combate preconceito com informação. Então, exatamente. Quanto mais informação a gente puder transmitir, né? Isso que você faz aqui é espetacular, né? Esse tipo de mensagem gratuita, conteúdos valiosos, né? A intenção é essa, cara. Assim, a intenção no podcast é o quê? É trazer pessoas que possam contribuir de alguma maneira. E olha pra você ver que interessante. Esse tempo pra trás, eu com o Brubru, que começou com essa ideia de fazer o podcast, essa coisa toda, foi o seguinte: chegaram pra mim e falaram, neném, foi ou não foi, Brubru? Chama o Pedrinho Matador. Que é aquele cara que matou não sei quantas pessoas, serial killer, foi preso e tal. Aquele de Santa Rita do Sapucaí, né? Então tem vezes que ele vem pra cá e tal. Aí eu com o Bruno conversando, a gente chegou a uma conclusão e falou, não, cara, eu não quero dar voz pra um cara desse. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Não quero dar voz pra uma... Porque assim, o que ele vai acrescentar na minha vida e na vida das pessoas que estão acompanhando? Né? Tudo bem que ele pode contar sobre o caso, enfim, é um sensacionalismo, mas a gente ficou pensando nisso, entendeu? Assim, tipo, qual que é o projeto do Nenemcast? Assim, pode conversar de tudo? Pode, mas a gente tem uns limites, entendeu? Sim. Acho que a conversa tem que ser produtiva, de alguma maneira, trazer, as informações que a gente vai trocar ideia, eu tenho certeza aqui que vai acrescentar muito. E de repente, né? Esse viralizar em cima do... que o pessoal busca, às vezes, postagens ou situações polêmicas para se promover e viralizar. Mas não se mantém depois, né? A longo prazo, esse tipo de marketing, acredito eu, que não se mantém, porque isso não vai se sustentar. Não consegue, eu concordo. Não vai se sustentar. E a gente vai devagarzinho, né? Se estruturando e tal. E é lógico, né? Por exemplo, que eu vejo as pessoas nesse período da pandemia, né, assim, pelo pouco que eu li sobre isso, mas você vê que a questão da saúde mental ganhou um foco. Sim. Né? Na verdade, a saúde mental, acho que desde os anos 90, você pode me corrigir, ela começa a ter um maior respaldo, as pessoas começam a olhar para essa preocupação de uma forma com maior ênfase sobre isso, né? Também a separação de neurologista e psiquiatra, sim, né? Que antes não tinha muito estigma. Exatamente, né? E começa esse crescimento da psiquiatria. E a partir dos anos 90, você vê que o assunto depressão já era... por exemplo, capa de revistas importantes da época, essa coisa toda. Então eu creio que isso começa a ser um assunto
que começa a tomar conta, né, de preocupações que antes, até então, eu creio que a depressão sempre existiu no decorrer da história da humanidade. Sim. Mas lá no Egito, alguém não falou para você está em depressão. Né? Existia olha que interessante, quando os escravos eram traficados para o Brasil, existia uns escravos que eles falavam que ele estava com a doença de Banzo. Você já chegou a ouvir falar disso? A doença de Banzo era uma doença que ele entrava numa tristeza profunda e você podia bater nele que ele não trabalhava, você podia fazer o que fosse, ele não comia e ele ficava dessa forma até mesmo assim à beira da morte. Né? E aí, quer dizer, esse banzo, que é uma expressão africana para tentar explicar aquilo que aquela pessoa estava passando, né? Provavelmente pode ser alguma coisa que a gente poderia correlacionar com uma depressão, talvez, enfim. Né? E lá eles falavam que era nome de melancolia, que a pessoa estava por dentro, até associava outras coisas, falando parte espiritual e tudo mais. Misturava tudo. Misturava tudo e falava que a pessoa estava com uma intoxicação, alguma coisa nesse sentido, mas nada... Porque a psiquiatria, querendo ou não, né, se você pega no passado, falava-se que era o médico de almas. Né, e tudo mais, essa relação com o passado. E tem também a questão do seguinte, a psiquiatria ela é uma área que trabalha com uma coisa meio metafísica. O que eu tô querendo dizer com isso? Porque, por exemplo, se você cortar um braço e for ao médico, o teu braço teu tá cortado, você tá vendo, é uma doença física. Agora, o que é essa questão, o que é estresse, o que é, né, essa coisa toda? E aí tem os verbos populares, né, o que a galera diz, os ditados populares, que fala assim que você tem uma doença de passado e uma doença de futuro. Quem tem a doença de passado é depressão. Quem tem doença de futuro é ansiedade. Né? Eu não sei se é um ditado popular, talvez para explicar alguma coisa, né? Mas essa questão de estar bem com o passado, né? De você conseguir realmente olhar para o seu passado e se perdoar. Né, nesse sentido de você estar bem com o passado. É um passo dentro dessa questão da saúde mental ou não? Como é que isso... Nossa, é uma pergunta interessantíssima, importantíssima que você fez. Grande parte dos adoecimentos na psiquiatria, nos transtornos mentais, e principalmente a depressão, ela vem aí desse passado mal resolvido. As pessoas que não têm essa capacidade, eu não digo esquecer o passado, né? Porque passado, a gente não esquece passado, mas a gente consegue ressignificar esse passado, que é o mais importante. Né? Carregar sentimentos como culpa, arrependimento, falta de perdão, porque às vezes tem o perdão, mas também tem um auto-perdão, né? Tem muitas vezes que você precisa se perdoar antes de perdoar o outro. E esse legal. Passado, quando ele fica muito presente na vida da gente, ele gera uma constante insatisfação, constante sensação de sentimentos ruins, distorções cognitivas, ou seja, se você traz algo que é do passado, mas está muito presente, isso interfere no seu dia a dia, na sua vida, no seu raciocínio, na sua forma de trabalhar, na sua forma de relacionar com as pessoas, parte social, afetiva, porque você já traz toda essa carga que grande parte dela também ela está inconsciente. Muitas das vezes a pessoa não tem essa percepção. Ela vai repetindo um certo modelo sem perceber e ela vai vivendo nesse automatismo. Um automatismo que nos adoece. E prejudica as relações. E viver amargurado, em solidão, né, em outros tipos de situações de sentimentos ruins, a ciência já comprova que se vive menos. Porque o estresse mata a gente mais cedo, inflama a gente por dentro, excesso de cortisol, de adrenalina, né? Solidão mata. Nós somos um ser que não nasceu para ser só, né? A gente é um ser social, né? A gente necessita dessa sociabilidade, né? É tanto que a pandemia, eu creio que como as pessoas se isolaram, né? Eu imagino que isso veio à tona, né, o Dr. Menino, porque você está acostumado a viver no cotidiano, trabalho, dias, pessoas e tudo mais. Daqui a pouco você tem que ficar em casa por nada um mês. E tudo, por isso que deu um boom. E um boom mais interessante disso aí também é o seguinte,
as pessoas não estavam acostumadas, ou muitas ainda não estão acostumadas a viver, em praticar, né, e viver em solitude, né, que é a diferença entre solidão e solitude, né? Uhum. A solidão, ela... O que seria, só para... A solidão é você se sentir só, mesmo estando sozinho ou cercado de pessoas. Olha que interessante, né? Mas a pessoa fala assim, solidão é quem mora sozinho, o cara que fica lá. Não. Você pode estar numa casa cheia de pessoas, pode estar cercado de pessoas e se sentir sozinho, que é uma condição tua, única, né? Entendi. De que ali é muito individual e envolve várias nuances por trás desse sentimento aí. Entendi. Você tá na família, mas dentro de você tá... Então, assim, é como se estivesse num deserto. É um deserto interior ali, que é uma coisa... Isso vai fazendo o quê? Constantemente o organismo sendo bombardeado por pensamentos negativos, por momentos ansiosos, depressivos, né? E doenças físicas e mentais surgem em decorrência disso. Por isso que a pessoa... A solidão crônica mata, né? Já a solitude é aquele estar bem consigo mesmo, sozinho consigo mesmo, conseguir. E como as pessoas estavam vindo assim, vivendo num automatismo muito grande, correria, vamos trabalhar, vamos aqui, vamos ali. Quando a pandemia dá esse break, essas pessoas não estavam investindo em autoconhecimento, elas não estavam sintonizadas nelas mesmas, né? Elas estavam naquele automatismo, naquela velocidade, na compulsão às vezes de uma compra, de ir atrás de uma recompensa para aliviar certas dores, compra, droga e as outras coisas. Quando agora você vai ter que ficar com você mesmo aí, ó, fecha a porta. Aí começaram a vir os fantasmas, né? Entendi. Então, às vezes você tá correndo tanto para fugir de você mesmo, né? Exatamente. Que interessante, cara. Aí chega num momento em que essa conta veio para pagar, né? E é um momento muito nobre, né? Um momento interessante, nobre aí para as pessoas refletirem. A pandemia trouxe várias mensagens. Quem soube captá-las, né? Exato. Vai aprender e vai crescer muito. Na minha opinião, assim, a gente pode tirar muitos aprendizados dela. Inclusive a questão de voltar a olhar para a questão familiar. Né? Porque às vezes a gente começa a conviver mais com a família, né? Por exemplo, eu vi uma reportagem um dia de um pai de família falando assim, eu não tinha dimensão como era a minha esposa cuidando dos meus filhos, porque ele trabalhava, a esposa ficava em casa e tal, e aí quando ele começou a ficar em casa, ele começou assim a ter essa empatia de falar, meu Deus, é trabalhoso mesmo. Né? E essa questão de conviver com os filhos, essa coisa toda também aumentou, né? Também aumentou a violência, né, doméstica nesse período. Uma série de coisas vieram junto, porque aí essas pessoas que não estavam, a maioria, né, que não está preparada para toda essas coisas que não foram trabalhadas, né? Então isso tudo aflorou de uma forma em que começaram a surgir transtornos além do que já tinha. Antes da pandemia, o Brasil já era o campeão mundial em transtornos de ansiedade, por exemplo, né? Depressão, se não me engano, são em 5º lugar. Mas são índices muito altos. Índices muito altos. São mais de 18 milhões de brasileiros que sofrem de algum transtorno de ansiedade, né? Não ansiedade normal. Entendi. Né? Porque existe a ansiedade normal e a patológica que requer tratamento. Então foi visto essas 18 milhões de pessoas que foram diagnosticadas com transtorno de ansiedade. Então, pensa bem. E fora quem você ainda não sabe que tem. Né? Ok. Quando você fala da patológica e a ansiedade de transtorno, ela pode virar uma patológica? Um transtorno pode se tornar um patológico ou não? É uma ansiedade normal, né? Ela pode se tornar um transtorno. Basicamente, assim, para diferenciar a normal da patológica, a ansiedade normal é aquela do nosso cotidiano, do dia a dia, para acontecimentos, de uma forma geral, coisas novas. Tudo que vai te gerar uma expectativa nova, inclusive estar aqui fazendo essa entrevista, gera um quadro ansioso. Mas a patológica
de uma forma bem simples, assim, para caracterizar, a patológica, ela torna a pessoa mais disfuncional. Entendi. Ela começa a afetar a pessoa em todas as esferas da vida, ela está com a pessoa o tempo todo, né? Cheguei para a entrevista, conversou, baixou a adrenalina, vamos lá, né? Tem uma apresentação para fazer, tem um encontro em algum lugar. A patológica, ela fica ali o tempo todo com a pessoa e com aqueles sintomas indesejáveis, né? Que quem tem transtorno de ansiedade sabe que é constantemente mãos e pés frios, boca seca, mal-estar intenso, tontura, né? Coração acelerado, uma série de situações ali que fica com a pessoa, ela não consegue concentrar, não consegue aproveitar bem o dia, otimizar bem o tempo dela, não consegue produzir. Então, quando você pega a pessoa nas esferas profissional, família, sociedade, relacionamento afetivo, trabalho. Então, o pessoal até aqui muito interior, eles falam assim, doutor, não tem parada. Né? Não tem. O termo que eles usam assim, né? Nossa, não tem parada, não consigo ficar parado, não consigo concentrar, não consigo ler um livro, não consigo, sabe? Então é uma coisa realmente que leva a muito sofrimento, né? Aí você tem tipos, né? Transtornos, tem ansiedade, por exemplo, transtorno de ansiedade generalizada, para caracterizar, né? A gente está falando de caracterização de patológica. Transtorno de ansiedade generalizada, transtorno do pânico, transtorno de estresse pós-traumático, fobia social, fobia específica, que é aquela fobia específica de uma determinada coisa. Basicamente, agorafobia também, que é um tipo de fobia que as pessoas têm de lugares, multidões, lugares abertos. Para isso serve a informação, né? Para que essa pessoa, para quem está nos assistindo aí, se a pessoa está passando por isso, né, que a gente está falando aqui constantemente, atrapalhando ela nos projetos de vida e tudo mais, é hora de procurar ajuda, né? Porque a saúde mental está aí para isso, os profissionais estão aí para isso, e essa ansiedade precisa ser caracterizada em grau, né? Que grau que está a ansiedade. Qual o tipo de transtorno, né? Como você vai ser direcionado? Porque dependendo do tipo de transtorno, cada um vai ser direcionado para um tipo de tratamento. Então é importante mesmo caracterizar isso, né? Porque assim, por exemplo, né, eu vejo agora esse período da pandemia, uma das coisas que eu estava dando uma lida é que muitas pessoas ficaram desempregadas. Né? Então, quer dizer, essa questão financeira ela vai interferir diretamente no seu emocional. As pessoas que por um motivo financeiro se tornam vulneráveis. E essa vulnerabilidade pode afetar, inclusive, né, seu dia a dia, o seu cotidiano, a sua autoestima. Sim, pode te gerar, que eu estava dando uma olhada sobre que eu estava vendo que pode gerar um complexo de inferioridade. Sim. Né, e tudo, que é uma outra situação que são por conta dessas pessoas que estão passando por essas crises, né, que tiveram agora na pandemia. E se você analisar como solucionar esse problema, também não é uma solução que um remédio. Exato. Né? Eu acho que talvez as pessoas, por causa do imediatismo, querem algo que você tome e aí resolver o problema. Né? E não vai resolver, né? Não vai resolver. Nesse caso, a pessoa precisa entender melhor ali, né, o que está acontecendo com ela. Né? Entender e o autoconhecimento sempre é o melhor caminho. É muito difícil, às vezes, a pessoa aceitar que ela precisa, que seria muito bom para ela, por exemplo, fazer uma terapia. Que é uma coisa teoricamente simples, mas ao mesmo tempo também complexa, porque você vai se permitir entrar num processo aí de conversar com o seu eu, com seus fantasmas, com as suas coisas, né? E é hora das pessoas começarem a ter esse olhar de encarar o cérebro como um órgão como um outro qualquer do corpo, né? Um órgão que tem o seu funcionamento, que tem as substâncias, tem neurônios, tem substâncias que são importantes para o nosso funcionamento, para o nosso bem-estar, para a nossa motivação, para a nossa alegria. Quer dizer, não há mais como no século XXI a gente ficar associando, por exemplo, uma terapia, um psiquiatra a loucura, ou frescura, falta de Deus, falta de serviço, né? Esse tipo de estigma, eles têm que ser cada vez mais combatidos para que as pessoas possam, de fato, se desnudarem, né?
E psiquiatra... mostrar as suas próprias vulnerabilidades, né? Falar sobre elas, né? Você conseguir expor elas, né? Colocar pra fora e tal. Viu, pessoal? Então, o psiquiatra não é médico de louco. Né? Tudo mais. Aí eu falo assim, médico de louco também. Né? Também, Também, porque existem os episódios das psicoses, né? Da pessoa desconecta mesmo da realidade, né? Existem as patologias. Aí eu tô falando do louco não no sentido de recriminar, né? Eu tô falando do louco, mas o termo médico nosso seria psicoses. Sim. Porque pra gente começar a falar em psiquiatria, a gente sempre sai de um entroncamento, né? As patologias saem basicamente de 2 entroncamentos entre neuroses e psicoses. E os padrões de personalidade nossos, ou nós somos neuróticos, ou nós somos psicóticos, ou nós somos perversos. Essas são as estruturas de personalidade, né, segundo Freud. Mas, felizmente, a grande maioria é neurótico. Tá? Porque as psicoses são transtornos assim, que geram muito sofrimento, né, para a pessoa. Não que o neurótico também não gere, mas acho que o que é o mais triste da psicose é essa desconexão com a realidade, né? Isso é muito triste para quem vive uma realidade paralela. Principalmente a família. Né? E os perversos que vão desde aí de uma pessoa que tem um certo grau de maldade, né? Um sociopata, até um psicopata que chega a matar. A níveis mais absurdos, mais perversos, né? Terríveis, né? Então, a gente precisa levar isso com bastante seriedade e encarar isso ao mesmo tempo com naturalidade. Porque às vezes nós mistificamos isso, né? E assim, não entrando em questões religiosas, mas às vezes criam-se tabus em cima disso e aí acaba que você não consegue dialogar, né? Cria uma barreira ali, né? Exato. E a gente precisa quebrar com essas barreiras. É uma coisa simples, né? Por exemplo, a gente olha hoje a briga que foi de pessoas que eram anti-vacina. Né? E aí você viu que tinha pessoas que eram assim, realmente saíram nas ruas defendendo a antivacina, né? E às vezes a medicina tentando mostrar, né? Que fala, olha, o caminho, a ciência tentando mostrar. Mas assim, né? Se nós temos em 2022, nós temos pessoas que acreditam realmente em terra plana, entendeu? Então, assim, até a gente tá falando com o Bruno. Tudo pode acontecer. Cara, tudo pode acontecer, cara. A gente acha que tá em 2022, que a gente tá evoluído, que agora nós somos não sei o quê, não somos, entendeu? Porcaria nenhuma, entendeu? É difícil mesmo. Não tem essa coisa de falar assim, agora em 2022 somos evoluídos, e porque você parece os caras da Terra plana e falar, tá de sacanagem, né? Aconteceu um negócio desse e tal. Mas eu queria trazer um aqui, cara, um terraplanista pra trocar uma ideia, assim. Mas assim, pra deixar o cara falar. Entendeu? Assim, eu quero que o cara me explique mesmo, assim, entendeu? Não que ele vá me convencer, alguma coisa do gênero, é isso. Mas assim, ver o ponto de vista do cara, entendeu? Da onde que ele tirou isso? Que teoria é essa? Onde veio, né? E tal. Que é muito doido isso, né? E aí, porque, por exemplo, você falando de psiquiatria, o que eu imagino? Você vai lá fazer sua residência em psiquiatria, sei lá, 3, 4 anos, não sei, né? Deve ser por aí. E aí você tá lá, tudo estudando. O que eu fico pensando é o seguinte, eu com a minha cabeça e eu que não entendo da sua área. Você lá com os livros, tendo umas aulas, falando sobre a questão dos remédios e tentando entender isso. Mas, por exemplo, a gente conversando agora e eu vendo seu Instagram, eu vejo que tem coisas que você discute e fala ali que é altamente filosófico. Sim, sim. Né? Então, assim, na psiquiatria eu creio que vocês devam ter muito estudo nisso, porque não dá para você diagnosticar alguém se não entender a sociedade, entender a cultura, entender, enfim. Ser humano deve ser muito amplo, né? Isso, né, cara? Tem que ser, né? Se a gente... O que acontece com a psiquiatria? Existe a divisão, não é uma divisão, né? Existe o psiquiatra, ainda tem gente que tem dúvida disso, né? Dúvida sobre isso. O psiquiatra é um médico, então ele fez medicina e fez uma especialização. Existe o psicólogo, né, que estuda a área lá das emoções, né, dos transtornos também. Eles se complementam, né, em toda essa questão. O psiquiatra, a formação do psiquiatra ela é muito baseada, se for ver a nível de residência, de faculdade, ela acaba sendo muito mais
direcionada mesmo para transtorno, para doença, para remédio. Essa é uma realidade que tem que ser dita. E o psiquiatra, ele se baseia em diagnósticos num manual. A gente tem um manual que chama DSM-5. Esse manual, eles falam que é a Bíblia da psiquiatria, né? Que os psiquiatras se baseiam. Mas essa Bíblia, as pessoas não são apenas aquele rótulo. Aquilo ali é um norte que você tem para se orientar de um diagnóstico, mas aquilo não é 100% verdade. Por quê? Porque por trás desse DSM-5, desse transtorno de ansiedade generalizado, como eu disse, desse transtorno do pânico, existe uma pessoa que está ali, um ser humano, com as suas particularidades, é o ser humano como um todo. Então hoje o psiquiatra que ele não tiver essa visão para atender o paciente e focar muito somente em diagnóstico e em remédio, fica difícil também para você conseguir ter bons resultados, né? Porque, inevitavelmente, é isso que você falou. A mente conectada com o corpo, né? Hoje a gente sabe, por exemplo, que o que você come influencia na ansiedade. Então, o cara que tem um transtorno de ansiedade, você tem que orientar. Hoje o psiquiatra tem que falar de alimentação. Tem que falar que o intestino é o segundo cérebro, que tem uma conexão, que o exercício físico é importante, enfim. Se você não entendeu o contexto da família dele, entendeu a profissão dele, são muitas esferas, né? E aí é quase um trabalho investigativo, né? Tem uma coisa que você precisa entrar ali mais profundamente para você conseguir encontrar, né? Talvez as dificuldades ali que a pessoa está enfrentando, né? E veja bem, a gente falou bastante de ansiedade, né? A gente está trocando essa ideia e talvez dentro da sua área, e eu acho que talvez assim dos temas hoje da saúde mental, acho que a ansiedade deve ser o mais falado, ou depressão, mas eu creio que a ansiedade seja, né? Agora assim, trabalhando sobre a ansiedade, né? Primeiro com uma definição dela, você comentou para mim que existe um diagnóstico, tem vários tipos de ansiedade, essa coisa toda, e óbvio que essa questão da pandemia, né, avançou com esse lado da ansiedade das pessoas, essa coisa toda. Como que a gente consegue reverter isso? Entendeu? Existe uma maneira de reversão? Existem, você comentou aqui, atividade física é uma alternativa, né? Esse autoconhecimento é uma alternativa. Existem várias medidas aí de controle, né, dessa ansiedade, que pra você ter ideia, a ansiedade de leve até um grau próximo do moderado, ela é facilmente tratável com medidas não farmacológicas. Entendi. E essas medidas não farmacológicas, elas envolvem exatamente o que a gente está falando aqui, o exercício físico. Tem um tipo de meditação, por exemplo, que ela tem uma comprovação científica muito eficaz na ansiedade, que é a meditação mindfulness. Quem não conhece pode investigar, como é que é? Não sei, essa eu não conheço. Mindfulness. Tá. É um método de meditação. É um tipo específico de meditação com comprovação científica na ansiedade, na depressão também, em outros transtornos psiquiátricos. Que, trazendo aí para o português, o mindfulness é a atenção plena, que é exatamente treinar a pessoa, treinar a viver o presente, que é uma das maiores dificuldades do ansioso, é viver o presente. Você está aqui, você está pensando que eu tenho que fazer amanhã, tem aquilo, eu não vou dar conta, tem muita coisa. Aquela pessoa que se atropela. E o mindfulness vai fazendo esse treinamento mental, né, para conseguir chegar lá no cérebro, numa região que chama amígdala cerebral, que é na amígdala que tem esse disparo durante o momento da ansiedade, e já tem essa comprovação que o mindfulness é capaz de aquietar um pouco. Acalmar ela. Amígdala, né? Então entra aí a psicoterapia, né? Igual a gente falou que é a terapia, dentre elas a terapia cognitivo-comportamental, que é a TCC, é um tipo de terapia específica para lidar com os conflitos, né, e com os pensamentos negativos, que a ansiedade tem muito disso, de antecipar cenários, né? Antecipar situações que ainda nem aconteceram e você cria aquele cenário e a sua mente começa a viver aquele cenário antecipadamente. É onde a pessoa começa a sofrer antecipadamente.
Ô, Romani, você tá comentando ali, né, cara? Eu fico pensando o seguinte. O brasileiro, né? Eu vou dar um exemplo que você vai entender o que eu quero dizer. Posto de renda. Você entendeu? Eu tava vendo uma reportagem mostrando o seguinte, que o posto de renda é até dia 31 ou 30 de abril. De abril, né? E os caras fizeram uma puxada agora para ver quantos por cento da população, entendeu? Que já declarou o imposto de renda. Tava lá na casa dos 30 e poucos por cento, né? Que declarou o imposto de renda, dos 100% que deveria declarar. E 31 de abril, 30 de abril, não nem sei se é 31 ou 30 de abril, mas enfim, é o último dia de abril ali. Falta um mês, nós estamos praticamente aí, né? Praticamente, hoje semana agora já entramos em abril, 1º de abril, sexta-feira. Que a partir do dia 15 de abril começa um movimento a aquecer. E no dia 30 muitas vezes já aconteceu de inclusive dar pau, cara, no sistema, porque todo mundo entrando no sistema para declarar, então deixa pro final, né? E aí tem uma galera que ainda faz um negócio que eu não sabia. Porque você pode declarar e depois consertar o que você declarou. Aí o cara declara um valor X só pra falar, declarei. E não toma multa. E depois ele conserta, que ele tem, acho que é 15 dias, não lembro quantos dias que são, pra você consertar a tua declaração. E o brasileiro é campeão nisso, cara. Então os caras estavam falando que assim, é um negócio absurdo como que isso acontece e tal. Não sei se é cultural brasileiro, eu também não conheço os outros países, né? Porque é a tal da procrastinação. Eu falei de imposto de renda, mas a gente pode colocar muitos exemplos aqui de procrastinação. Né? Dentre eles, a fila que a gente vê em certas épocas do ano, né? E a gente vê como é que isso funciona. Por outro lado, eu acho o fenômeno brasileiro, algumas coisas engraçadas assim no Brasil. Você lembra quando decretou na cidade a lei seca? Foi muito doido, porque assim, a hora que decretou a lei seca, o movimento que aconteceu de pessoas indo para cidades em volta para comprar bebida, de fazer fila lá em Congonhal, de fazer fila em Santa Rita do Sapucaí, né? Você vê que as pessoas, em certos momentos, elas agem rapidamente para resolver o seu problema. Né? E como comprar bebida lá em Congonhal e o cara dá o seu pulo para conseguir, né, tal, resolver o problema. Mas por outro lado, essa mesma pessoa que talvez vá lá comprar bebida em Congonhal correndo para não deixar faltar em casa e bate aquela coisa toda, e talvez isso seja até um certo alcoolismo que a gente pode analisar depois, né? Falando que o desespero do cara de falar não ficar com estoque de bebida em casa, né? Era uma coisa pequena, mas assim, o desespero da pessoa foi tão grande. E tem gente que achou de ganhar dinheiro e vendendo na surdina, né? E tudo. Mas esse mesmo cara que faz com toda a ansiedade no mundo, desespero, comprar bebida lá, é o mesmo cara, muitas vezes, que vai só declarar o imposto de renda no dia 30 de abril e vai depois consertar o imposto de renda lá. Quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte, eu tô enrolando aqui, mas eu tô querendo dizer que essa procrastinação, ela é coletiva, ela é individual, mas ela também é coletiva. Né? Então, parece que eu sinto isso, né, da cultura nossa, muitas vezes, em alguns momentos, que você vê que parece que existe uma onda, ou sei lá, um motivo, incentiva o outro, e a gente tem essa. Mal, né? Do mal, então, mas você entende o que eu quero dizer? Parece que empurra todo mundo. A sensação que dá, que se eu tô atrasado, mas você também tá? Então, e ele, o outro tá também. Todo mundo, então tá tranquilo, entendeu a situação? Então, assim, essa procrastinação que a gente tá falando assim, até num tom de brincadeira, mas é muito sério. Muito sério, né? Essa procrastinação, ela é um transtorno? Ou ela é só eu não sei o que seria, um comportamento humano? Né? Na verdade, a procrastinação, ela é inerente do ser humano mesmo, ela vem da nossa ancestralidade. O ser humano, basicamente, ele tem medo de incerteza, sempre medo de certeza, e ele quer sempre poupar atalhos para achar sua recompensa. Então, esse é o mecanismo cerebral do cérebro humano, né? Sempre fugir de incerteza, chegar até a minha recompensa gastando o mínimo de energia possível. Então, esse é o nosso cérebro primitivo, né? Que ele ainda existe e fica lá no núcleo do nosso cérebro depois que foi
criado o córtex, né, a camada do córtex, e que deu essa capacidade da gente, pelo menos, interpretar as coisas e raciocinar. Mas isso já é uma característica nossa, então já vem de ancestralidade. Entendi, já é uma coisa... Aí existem outras nuances aí que favorecem as pessoas serem mais procrastinadores do que outros, né? Por exemplo, perfil de personalidade. Né? Pessoas mais... Tanto aquela pessoa que é muito despreocupada demais, quanto aquele cara muito perfeccionista demais, eles podem procrastinar. Um por ser mesmo desencanado. E ele fala, eu só trabalho na pressão, eu resolvo tudo no final. No final tudo dá certo. Às vezes o cara dá certo, o cara acha que é isso mesmo, né? E dá certo às vezes. Não, né? às vezes dá. Às vezes dá. Mas aí com o tempo ele vai se enrolando também, né? Vai aumentando os compromissos da vida. E aquele que é perfeccionista demais, ele fica naquela de que nada tá bom, entendeu? Aí o cara vai fazer uma tarefa, ele confere de novo. Então é um cara que ele acaba procrastinando por excesso de zelo. Entendi. Olha, cara, isso eu não tinha pensado. De perfeccionismo. E o outro porque é despreocupado mesmo, desatento, né? Tem todos esses perfis aí. E é interessante que o procrastinador nato são aqueles que têm também uma facilidade maior a ser mais impulsivo, compulsivo, aqueles que têm um mecanismo de ter recompensas mais imediatas. Tudo coisa que é mais... São os imediatistas, né? Então eles precisam de ter recompensas rápidas. Quando ele se vê em postergar uma tarefa, porque a procrastinação pode ser definida de uma forma resumida assim, né? O hábito, é um comportamento de adiar uma tarefa, postergar uma tarefa, ou um conjunto de tarefas, que às vezes tem muita coisa, né? De postergar isso, e isso está em desencontro, né? Está em desequilíbrio com os meus propósitos, com os meus objetivos. Então é uma coisa que te prejudica, uma coisa que você joga para frente, mas aquilo... Entendi, trava você. E essas pessoas que têm essa tendência, elas vão cada vez mais, né, se enrolando e geram... Isso vira um hábito, vamos dizer assim. Vira um hábito. Então, avaliar a procrastinação também... quero parar de procrastinar. Exatamente. Você falou o hábito. Quero parar de procrastinar. A primeira coisa é fazer um mapeamento dos seus hábitos. Né? Okay. Eu chamo assim, mapeamento de hábitos. É você chegar e olhar tudo que você está fazendo no seu dia a dia, tudo aquilo que você queria mudar, tudo aquilo que você classifica que não está bom e você não consegue mudar e está te atrapalhando. Você vai ter que listar isso, olhar para isso e instituir um projeto de mudança de hábito. Porque o procrastinar se torna um hábito. Porque hábito é o quê? É você repetir. Hábito é repetir. Tudo aquela atividade que você faz de forma repetitiva, que enraiza na sua vida, é o hábito. Né? Agora, aquela pessoa que tem TDAH e que procrastina porque ela muitas vezes esquece mesmo, né? Ela tem esse apagão e esquece. Isso já é um tratamento mais profundo, um tratamento que deve ser medicatório, creio eu. Exatamente. Né? Porque o TDAH é o transtorno, né, do déficit de atenção com hiperatividade. Uma das teorias assim, mais sólidas sobre o próprio gênese dele ali, o diagnóstico, é uma deficiência de dopamina no córtex pré-frontal. Né? E a dopamina, ela é uma substância relacionada ao nosso prazer. Aliás, ele é mais motivação do que prazer. Né? A dopamina está muito ligada assim, a estar motivado, que é diferente de ter vontade de fazer uma coisa. Por exemplo, uma coisa é você ter vontade, outra coisa é você ter a motivação, que é a motivação que vai fazer você levantar e fazer. Legal, entendi. E na procrastinação isso é importantíssimo, né? Porque às vezes o cara tá ali e fala, tem que fazer aquele, sei lá, aquela planilha do trabalho ali, aí ele fica aquilo ali martelando. Ele quer fazer, tá até com vontade de fazer, mas ele não tá motivado para fazer. E a pessoa que tem um TDAH junto, que aí já envolve personalidade, como eu disse, somado a um transtorno. Nossa, aí já entendi. Aí tem Vira um redemoinho isso, cara. Aí é muito treino, né? Essa pessoa tem que ter muito treino com disciplina, treino de ferramentas de saber
otimizar mais o seu tempo e, grande maioria dos casos, usar medicação específica para ativar essa região da frente do cérebro aí, né? Uhum. Pra jogar dopamina. Eu fico vendo, por exemplo, né, assim, eu sempre fico acompanhando, mais para analisar comportamento, né, tal, da galera lá do Big Brother. E tem um dos caras lá do Big Brother que é o Scooby. E ele tá conversando, daqui a pouco ele apaga. E ele esquece de tudo que tá rolando, ele não. Sabe, ele não se liga. Você vê que ele tem ali alguma coisa. Como que fala assim, como você diz assim, do cara desligadão, entendeu? Que não. Ele se declarou alguma coisa assim? Não, lá não, ele não se declarou. Mas você vê que o comportamento dele é um comportamento que tem essas. Você falando, eu descrevendo, eu falei, cara, parece igualzinho o Scooby lá, o jeito dele de agir, o jeito dele de se organizar, né? E aí você tem essa procrastinação, porque a gente falou da ansiedade, pegamos a procrastinação, que são assim, dois assuntos, né, que você trabalha ali, e não tem uma idade, né? Por exemplo, por exemplo, a procrastinação você pode adquiri-la, uma pessoa pode adquiri-la sei lá, na idade adulta, que eu quero dizer. Né? Talvez por alguma situação que aconteça, ou não, ou ela tem uma origem. Ela pode até surgir mais cedo, né? Porque como ela tem também uma das características relacionadas à personalidade do indivíduo, e a personalidade é uma coisa que a gente nasce com ela, né? É o nosso núcleo duro, aquilo que menos muda na gente, né? É a personalidade. Então, desde cedo é importante até os pais observarem isso, né? Pra ver quem tem filhos, às vezes tem mais de um filho, sabe como é diferente um do outro. Você A mecânica, né? Você fala as mesmas coisas. O sistema é outro. É o sistema operacional que a gente fala. A forma de educar é a mesma, mas... Um é iPhone e outro é Xiaomi, né? Então você já observa isso na infância, já assim, alguns comportamentos. E é claro que eles vão aumentando com o passar da idade, a procrastinação vai aumentando, porque cada vez mais vão surgindo tarefas chatas, né? O que é mais... eu vou falar da trabalho, comida, né? E tudo. Falando em sistema de recompensa, o que é mais gostoso? Você comer um chocolate que você põe na boca, a dopamina já dispara, ou você comer um brócolis que você vai ter que pôr aquilo na cabeça, que esse brócolis vai te dar um benefício daqui 3 anos, entende? Então academia, a mesma coisa, né? Academia, a mesma coisa. É muito bom, não sei o quê, mas não é uma coisa assim... Por que a maioria das pessoas elas começam um hábito e eles já abandonam ali nas 3 primeiras semanas? Por causa desse sistema de recompensa. Tem algum tempo para o hábito, por exemplo, eu começar a adquirir um novo hábito? Assim, eu tenho que ficar, eu não sei, sei lá, 30 dias, um mês, 6 meses? Tem literatura que fala, tem gente até que escreveu o livro, né? Falando, mude seu hábito em 21 dias. Sim, e tal. E um curso recente que eu fiz de neurociências, né? Que é neurociências e transformação. É do Pedro Calabres. Você que conhece ele no YouTube, vale a pena, um cara que vale a pena vocês terem informações sobre ele. E lá ele desmistificou isso, né? Porque ele mostrou que os trabalhos científicos lá que falam sobre 21 dias são amostras assim muito frágeis, são trabalhos que deram várias brechas lá. Aí a pergunta que ele mesmo fez e respondeu no curso online dele, né? Então, a mudança de hábito, eu consigo... A pergunta mesmo você fez? Aqui assim, por exemplo, dessa mudança de hábito, eu não sei, uma pessoa quando quer, tá disposta a mudar. Sim, o prazo. Quer dizer, eu não sei se tem 21 dias, deu um branco aqui. Porque assim, eu não sei se existe mesmo um tempo. Isso é verdade? Ele falou, depende. Então ele mesmo no curso, né? Isso ele é um neurocientista respeitado. Porque você colocar 21 dias para alguma coisa, atrai para você vender. Né? Tem essas coisas. O povo curte a fórmula, né? Então, 7 maneiras de você não sei o que, 8 hábitos. Né? Então é uma coisa que atrai você. Exatamente né? o que falou lá. Uma coisa assim, mais mesmo ligada à venda, né? A gatilho. Por que ele falou depende? Ele falou depende porque mudar um hábito, ele depende do perfil da pessoa, da personalidade. Pode ser sim que alguém consiga mudar com 21. Mas
Tem pessoas... Aí, por exemplo, você vai comparar o cara que é muito perfeccionista com o cara, igual a gente falou. O cara perfeccionista, você dá a fórmula para ele do hábito, ele vai ali todo dia. Pode ser até que ele consiga. Mas o cara que é relaxado, fala, hoje eu não vou, quero começar a malhar. Né? O cara que é impulsivo, ele já vai lá na loja, compra aquele tanto de roupa, vai lá na academia, fecha contrato de 1 ano, e esse aí a largada vai ser... Sou eu, cara. Eu fiz contrato de 1 ano, tá ligado? Vai durar pouco. Já comprei as camisetinhas do negócio lá e tal, fiz ali. Eu com o Bru, cara. O Bru tá firminho lá. Eu, pá... Agora eu já tô indo uma vez por semana. Por que fala depende? Porque vai depender de uma série de coisas. Vai depender de foco, de disciplina, e que é um saco mesmo introduzir coisas novas que a gente não gosta. Então, como que você joga uma fórmula dessa e dá uma receita de bolo para qualquer pessoa do mundo e fala assim, agora você vai resolver sua vida? Não tem jeito, entendi. E os grandes cientistas ainda, e analistas de comportamento humano ainda orientam assim, comece com pequenas metas. Né? Vai devagarzinho. Comece com pequenas metas para o seu cérebro não... Né? Quando você vai lá, faz um contrato de 1 ano, por exemplo, voltando à academia, cara, aquilo ali para você é um negócio gigantesco. Então faz assim. Eu vou começar, vou fazer caminhar 2 vezes por semana, meia hora no meu quarteirão lá na minha casa. Aí você sempre, eles falam assim, comece com micro hábitos, né? Pequenas mudanças para se tornar grande. E sempre coloque uma recompensa. Porque como o cérebro humano é movido à recompensa, então sempre vai colocando uma recompensa, mais boba que seja. Entendi. Então se eu caminhar meia hora, 2 vezes no quarteirão da minha casa, aí eu vou comer no sábado aquele lanche que eu gosto, tal. Né? Aí depois 3 vezes na semana, até o momento que você vai lá, vai visitar uma academia. Né? Entendi. Vai lá, paga 1 mês, faz, né? Então e aí isso serve para qualquer tipo de mudança de hábito, né? Que você comece com pequenas mudanças, colocando recompensa. Mudança, recompensa, que aí o seu cérebro vai associando aquilo como algo prazeroso e também que você consegue, né? Que você está conseguindo. Ô Murilo, você falando também sobre essa questão do hábito, né? Eu tava vendo o seguinte, porque a gente está falando dos indivíduos, mas existe também, né, a dificuldade de relacionamento, né? E as pessoas se relacionarem pode gerar vários transtornos também por causa de que a gente chama de relacionamento negativo, possessivo, né, e tudo abusivo. E isso para vocês ali, vocês também trabalham nessa área, estudam sobre isso, vê coisas nesse sentido? Porque assim, eu tava vendo uma reportagem de uma pessoa que tinha... eu não me lembro o nome, mas é que ela repetia a mesma situação ou o hábito. E o que aconteceu com essa pessoa? Quando ela era jovem, ela teve um relacionamento e esse relacionamento não foi bom. E essa pessoa terminou o relacionamento. E tudo aquilo que foi ruim naquele relacionamento, ele trouxe e depositava nas outras parceiras. Entendeu? Sim, como uma projeção inconsciente. Projeção é o nome. Entendeu? E essa projeção é contínua. Então, foi se investigar, foi analisar a vida dessa pessoa, foi ver que o problema é que essa pessoa foi transmitindo o problema. Vai repetindo. E aí a pessoa, porque ela queria, o que essa pessoa queria? Ela foi a um psiquiatra tentar entender, ou tentar resolver o problema dela, que não é dar certo em relacionamento. Sim. Entendeu? E ela procurou um psiquiatra, porque ela queria, será que é algum remédio que eu tenho que tomar pra... Né? E aí foi se ver que ela tinha essa... Na verdade, primeiro tem que ver o comportamento, né? Se gerou algum transtorno essas repetições, porque deixam marcas, né? E se essas marcas ficaram, se essas marcas geraram algum tipo de transtorno que requer algum tipo de medicamento para controlar. Mas o mais importante dessa situação é fazer o desenho psicoterápico aí dessa situação e ver o porquê dessa repetição, né? Porque aí é muito individual isso, né? Tem que fazer esse modelo
E geralmente começa lá atrás, por exemplo, se é mulher, qual as figuras de referência que essa pessoa tinha na infância, né? Pai, mãe, principalmente a mulher, homem, o que representa homem para essa mulher, né? O que ela viu? O que representa casamento para essa pessoa? Tem gente que vive infâncias traumáticas, por exemplo, em que viu só a mãe sofrer o tempo todo, aqueles casamentos terríveis, a pessoa, quando ela chega no momento dela, como o cérebro dela já está tão treinado a casamento é sinal de sofrimento, casamento é sinal de, sei lá, abandono, maus tratos, seja lá o que for, abuso, relacionamento abusivo. E é muito louco isso, porque às vezes não era para a pessoa já falar assim, isso não me faz bem, eu não quero. Sim, já cortar, né? Mas o ser humano, ele é tão intrigante, assim, né? Instigante, a mente humana, que ele, por pior que aquilo seja, é onde ele está acostumado. Entendi. É onde ele viveu, onde ele está acostumado. É o que ele conhece. Aqui tá horrível, mas é o que eu conheço, é o que eu vivi. Entendi. Porque dá um basta nisso tudo, eu vou ter que virar uma chave tão grande. Fica aqui mesmo. Deixa eu ficar aqui mesmo, por pior que seja. Interessante, né? E aí você fica nesse redemoinho de problemas. Aí depois sai desse relacionamento, ela acaba escolhendo, sem perceber, uma pessoa totalmente igual. Uhum. Ah, entendi. Não percebe e cai em outro relacionamento. É igual esses casos de relacionamento abusivo que cai em outro abusivo, que cai em outro abusivo. Você acabou de estar num, porque você entrou ali. As vozinhas, as vós da gente falam do dedo podre para escolher, né? Dedo para escolher, exatamente. E essa repetição. Agora, diante de 2022, estamos passando a pandemia, né, e tudo mais. Existe hoje... que conselho que você daria como psiquiatra para as pessoas terem uma melhor qualidade de vida dentro da saúde mental? O que as pessoas podem fazer basicamente, né, para terem um dia melhor? Tem alguma coisa que você aconselha, que você tá... É que nós já estamos indo para os finalmente, né, da nossa conversa, e às vezes é legal um conselho, alguma coisa, uma palavra amiga, né, e tudo. Existe aliás, uma mandala que eu criei, depois eu posso até mandar para você, deixar aí para os seguidores, para eles analisarem, que é uma coisa assim, que independente de só falar da saúde mental, eu acho que é preciso que cada um olhe para si mesmo dentro da sua individualidade, das suas necessidades pessoais, né? E essa mandala que eu construí, ela está baseada em 6 pilares que regem o ser humano. E o convite é que a pessoa entre no centro dessa mandala e comece a olhar para esses pilares e ela analisar cada pilar desse e ver como que está isso para mim, como está esse pilar para mim, esse fazendo uma faxina. E lá eu dei o nome, né, de mentes e conexões. Né? Então a gente é mente, a gente é corpo e temos as nossas conexões. Né? Então, primeiro passo, entrou para essa mandala, ali você vai entrar, quando eu te mandar a gravura, você vai entender. Então, você está lá no centro, você vai olhar primeiro para a saúde mental, que é o primeiro pilar. Porque se você não tiver boa saúde mental, você não consegue fazer o resto. Não resolve os outros. Não resolve. Eu que estou lá no dia a dia e vejo as pessoas não conseguem. Né? A saúde mental, como que eu arrumo minha saúde mental? De forma preventiva. Pós-leituras, autoconhecimento, saber utilizar o seu tempo com coisas úteis, né? Psicoterapia, por que não? Para quem sentir necessidade, fazer, né? Psiquiatra, se precisar. Então, esse é o primeiro pilar. Saúde física. Falar em saúde física, nós estamos falando em sono de qualidade, alimentação e exercício físico. Então, pilar da saúde física. Como anda a minha saúde física? Olha, sono, alimentação e exercício físico. Sono, 7 a 9 horas por noite é o recomendado. Um sono reparador para evitar ter mais doenças e tal. Alimentação, basicamente, com menos açúcar, enlatado, embutido. Né? Exercício e Organização Mundial de Saúde. E os novos trabalhos, 150 a 300 minutos por semana. Distribuídos aí. Uns 7 dias aí.
em 7 dias ou pelo menos 3 dias. Também não adianta eu sei lá e, né, querer fazer tudo. Ah, tá. Um intensivão. Entendi. Pelo menos 3 dias. Se você colocar 3 vezes na semana, 150, que é o mínimo, são 50 minutos, né? É suave, né? Suave. É suave, né? Então dá pra você quebrar. Caminhadinha, né, cara? Quebra em 5 de 30 que seja. Entendi. Né, aí eu entro nas conexões. Como eu disse, mentes conexões. Conexões sociais, laborais, que é a profissional, transcendental, que é a nossa fé, espiritualidade, e familiares. Então, o correr em favor de prevenir doenças, de viver em plenitude e longevidade, que eu chamei dos 6 pilares da plenitude e da longevidade. Entendi. Então, a mente, o corpo, social, trabalho, espiritualidade e família. Né? O social ele envolve você estar envolvido em grupos, né, de pessoas, um hobby, você se sentir parte de alguma coisa, fazer troca, né? No momento de você estar, o ser humano, como diz, é sozinho, né? A gente tem que estar inserido em alguma coisa, tem que estar fazendo uma troca. A profissão é onde a gente se realiza, né? Nossa vocação, é um momento que você faz esse movimento aí de adquirir conhecimento técnico em cima de um assunto, você transformar isso numa profissão, beneficiar alguém e ao mesmo tempo ser remunerado, porque é um merecimento seu. Sim. Né? E ao passo que você ainda pode associar essa profissão a um social também. Tem meu momento que eu estou ali no consultório, e aqui nós estamos fazendo é um social que nós estamos fazendo, né? A espiritualidade é crença, não é religiosidade, que isso é a diferença, né? Espiritualidade e religiosidade. A religiosidade está ligada a um dogma, a uma crença, que a gente deve respeitar todos. A espiritualidade ela é muito mais além, né? Ela vai num negócio assim muito mais profundo do seu eu, de transcendência, de adquirir valores que vão te tornar um ser humano melhor. Então, querer se tornar um ser humano melhor a cada dia. Então, essa é a espiritualidade. Se você quer associar ela à religiosidade, ótimo. Você se sente bem na igreja, no culto e no centro espírita, onde você for, tá ótimo. Desde que você pratique isso. Né? E a família, que é o que a gente preza aí, e vê todo esse lado familiar, desde da sua família de origem, por exemplo, o Adriano, lá da infância até chegar um momento em que ele foi sair de casa. Então, existe essa história. Como foi minha infância? Aí nós falamos aqui de perdão, né? Então, é fazer essa varredura da conexão familiar. Como foi minha infância até eu sair de casa? Tem coisas que ainda me chateiam, tem coisas que eu preciso ressignificar, alguém que eu preciso perdoar, e depois é a outra fase. Sair de casa, a conexão familiar. Se você formou uma família, aí é sua conexão familiar de você com a esposa, com os filhos. O que não está legal aqui? Aí tem eu como esposo, eu como pai, eu como profissional, né? Então, você consegue ver tudo isso aí. E coisa vai complicando. E a relação também com outras coisas, com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos. É importante estar atento a esse olhar como um todo, para que a gente não fique só passando também receitas de bolo para as pessoas. Faz exercício, faz isso, faz aquilo. A finalidade dessa reflexão completa é para que você consiga, em qualquer momento da sua vida, analisar isso. Qualquer momento que você tiver. De repente, o pilar da saúde mental é a prioridade no momento. De repente, é o físico. Depois vai ser a escolha da profissão. Depois vai ser melhorar o relacionamento com a minha esposa, enfim. É uma foto assim, meio bacana que eu vou mandar para você, que dá para você se analisar em qualquer fase da sua vida, com o intuito de que você assuma o protagonismo da sua vida mesmo e consiga direcionar. Porque hoje as pessoas querem soluções rápidas e muitas das vezes terceirizar ou culpar. Né? Então, igual um cara chega lá, tô aqui, quero que você passe um remédio para dormir. O que está atrás da sua insônia? Legal.
Porque às vezes o cara só quer o remédio ali na hora, né? É. Tal, e não existe, como se diz aquela frase, né? Para cada solução simples, existe uma infinidade de erros. E às vezes a causa daquela insônia é um casamento dele que tá ruim, Entendi. é uma droga que tá usando, entendeu? Então, às vezes ali eu vou aliviar ele, mas eu não tô resolvendo o problema. E as coisas mais íntimas só a gente sabe. Né? Legal. O trabalho de vocês é um trabalho que envolve tanto a... Cara, vocês têm que ser um tudo nele, né? Pra fazer uma Sherlock vídeo, Holmes. de pessoas ali. Tá doido só. Eu queria muito agradecer sua presença aqui, de verdade mesmo. Tal. Eu tô te devendo um chocolate que eu vim correndo hoje aqui. Tal. A gente sempre tem um chocolatinho aqui, o café. Mas assim, a conversa tava boa. Eu falei, não vou parar ela aqui, porque senão nós vamos... E hoje foi fora da sua programação também. Foi. É quarta, né? E eu queria agradecer você por ter doado esse tempo pra gente, cara, porque a gente sabe que isso é de uma valiosidade, assim, o que você tá falando hoje pra gente aqui, não tem como não ser pelo agradecimento mesmo e por você ter crescido aqui, tanto pra galera que acompanha, quanto eu aqui, que fiquei pensando umas... Engraçado, você tava conversando, cara, trocando ideia, e eu fiquei, assim, pensando coisas que você tava falando, entendeu? Refletindo sobre. Então é muito doido, né, porque isso acrescenta muito. E o doutor Munir Jacob, né? Que é o @doutor. Você tem Instagram e Facebook? Tem Instagram, Facebook e YouTube. Você tá no YouTube também, tá no já YouTube, tá um firminho, né? E assim, nós estamos de portas abertas para você precisar da gente. E também vamos ver se a gente vai com uma parte 2, né? Trocando uma ideia e tal, vai pra frente, tudo, né? E o Bru, tá tudo tranquilo aí? Tá suave? Então, galera, por favor, todo mundo aí e tal, se inscreve no canal do Nenemcast, clica aí bonitinho aí como é que chama? No sininho e também na curtida. E muito